De volta, né? Lembrei de fonte oficial, Felipe, aquela música da Plebe Rude, a censura, né? A única entidade que ninguém censura. Então, ateste e dou fé, né? Quem quiser que seguir, que segue. Quem quiser, que não quiser seguir, vai para o exílio e assim caminha a humanidade. Mas está parecendo com o que está acontecendo nesse país daqui para frente? Está caminhando, né? Está caminhando? Está caminhando, uma ditadura branca aí. Mas olha, dentro desse processo da oficial, eu queria saber da professora como é que ela olha essa expansão inacreditável, né, de blogs com pessoas não credenciadas, vamos dizer assim, né? Apesar do Supremo Tribunal Federal e todo o meio da imprensa não ter combatido essa questão de não ter diploma, que talvez esse tenha sido uma das maiores ofensas à imprensa brasileira e tudo mais, produzida pelo judiciário, né? Não sabemos se por vingança ou se por desleixo da própria imprensa. Mas como é que a senhora olha essa questão desses blogs, né? É falta de organização, é falta da imprensa, né? É falta de ampliação dos veículos, porque é um Ctrl-V, Ctrl-C, é um fake news, né? Eu espero o outro publicar para eu publicar, não existe uma pesquisa, não existe realmente, né, nenhuma escuta, né, realmente acadêmica nesse processo. Como é que vocês veem esse processo? O ambiente da comunicação digital, ele abriu ali uma multiplicidade de possibilidades mesmo, né, para que as vozes, né, se manifestassem, né, tanto do ponto de vista dos blogs, né, como você está se referindo, mas também dos perfis em redes, né, que a gente vê que tem um peso muito grande. Bom, eu vejo que é uma questão controversa, né, porque a questão da ética, às vezes um profissional formado tem problemas seríssimos, né, do ponto de vista ético, né, da sua atuação profissional. E também existem, né, formas de comunicação alternativa, né, como essa que eu citava ainda há pouco, né, a própria comunicação indígena. Hoje, se a gente for fazer um levantamento, existem vários coletivos, né, de mídia indígena, como é o caso da mídia índia, que tem página na internet, aqui no interior, o Genilson Guajajara, né, que você citava, ele tem um coletivo Pinga Pinga, enfim, a presença desses coletivos, né, que não necessariamente têm uma formação profissional em jornalismo ou outra área da comunicação, colocam outros lugares para o próprio fazer de comunicação. Direcionado, né? Mais direcionados ou não, mas que de toda forma, a gente coloca aqui uma questão, né? A formação profissional, né, como professora eu posso dizer, né, que na UFMA a gente tem essa preocupação de formar um profissional que tenha uma preocupação com aquilo que ele está trabalhando, né, com o local, o lugar social que ele ocupa, né, com o seu fazer, né, midiático. Então não é simplesmente uma questão técnica, né? Por isso que a gente estava falando ainda há pouco da questão da relação com o outro, né, da ética. Sem dúvida, é muito importante. Hoje a gente tem uma enorme quantidade de informações, é extremamente difícil a gente conseguir até filtrá-las, isso gera vários efeitos, inclusive psíquicos, né, de ansiedade, de cansaço mesmo com relação às informações, e por isso também gera uma certa vulnerabilidade, né, com relação, por exemplo, a uma situação como fake news, né? Às vezes um compartilhamento de uma notícia falsa se dá por uma empolgação e às vezes até relacionada a algo mais profundo ainda, que é a relação com o sistema de crença da pessoa. A pessoa acredita em algo, compartilha naquilo, não porque ela sabe se é ou se não é verdade, se ela checou informações ou não, mas porque ela às vezes até quer acreditar que aquilo é verdade e aquilo ali está corroborando com o que ela pensa, né? Então existe uma questão também de uma ética que se torna descentralizada, não apenas na mídia, né? A gente não está brigando apenas com grandes corporações midiáticas. Quando todos podem ser produtores e circuladores de mídia, todos têm responsabilidade. Pois é, e o que piorou nessa, que eu costumo chamar de ameaça digital,
é o seguinte, né? O conteúdo, o tamanho da tela é pequeno, né? E o receptor da mensagem, né, está recebendo ali de centenas de emissores. Então, assim, o que ele só se atenta? A manchete. Então, assim... Nós já estávamos discutindo um dia desses, eu vejo com manchete hoje em dia. Eu vejo com perigo essa relação, porque, assim, há uma superficialidade, um contentamento com a superficialidade do conteúdo. A pessoa viu a manchete, pronto, já saiu dali, já replicou. Às vezes compartilha sem nem ler o conteúdo do que está escrito, né? E isso vem assim, a gente sabe que o celular, né, mudou a vida da sociedade, do mundo todo, mas tem os seus males também. E na comunicação, né, que é a ciência que estuda tudo isso, que baliza todo o conteúdo que tem nesse sentido, né, vê tratando isso ali, né, num ambiente acadêmico, né, mas que não está tendo eco fora, né, que quando esses profissionais chegam no mercado de trabalho, né, eles se contentam também assim com a rotina, o deadline, toda essa coisa ali acaba, né, entrando para o sistema também ali, entrando ali para o que diz a fonte oficial, né, perde muito aquela coisa do jornalismo investigativo, de ir buscar uma história diferente, né, não se contentar com aquilo ali, deve ter coisa ali por trás, né. E por quê? Porque a tonelada de notícia que é produzida por dia massacra aquilo ali. Então, assim, eu vejo com muita temeridade esse processo digital, porque é um ambiente ali totalmente, sabe, de ninguém. E muda também a própria relação de tempo que temos com a mídia, né? Porque se a gente observar a quantidade de tempo que se passa, por exemplo, utilizando um aplicativo de uma rede social, né? E ao mesmo tempo não existe um tempo específico dedicado à leitura ou à comparação entre diversas fontes, né? Geram problemas como esse. A gente sabe, se a gente for, por exemplo, vou me aprofundar de um determinado assunto, né? Eu vou pesquisar, eu vou buscar fontes, vou ler, eu vou compará-las. Isso exige aí todo um trabalho e uma atenção que no dia a dia as pessoas, de modo geral, não vão dedicar tanto tempo assim para checar se uma notícia é verdadeira ou falsa, né? Tanto que agora tem um advento das agências, né, de checagem de notícias, né? Justamente. Mas isso também não é só um problema, eu vejo, voltando à questão da arte e mídia, né? Não é um problema apenas midiático. Né, esse tempo... É social. Por exemplo, semana passada a gente estava numa ação que a gente está montando também uma exposição de encerramento do simpósio, que a gente convidou vários artistas aqui da cidade, né, que se expressam em várias linguagens, fotografia, audiovisual, artes plásticas, né, pintura. E aí a gente conversando, algumas fotógrafas, por exemplo, que trabalham com temas assim, bem, às vezes, delicados, como conflitos de terra indígena ou comunidades quilombolas, retratam comunidades tradicionais, seja do ponto de vista cultural, religioso, né, ou, enfim, do dia a dia dessas comunidades, das dificuldades que essas comunidades têm, e elas relataram para a gente nessa reunião que às vezes incomoda, ela se coloca uma questão para aqui está servindo a minha arte, né, o meu fazer artístico. Uma vez que posta uma imagem no Instagram, aquela imagem é vista muito rapidamente em frações de segundos, é curtida, né, tem vários likes, né, tem uma repercussão positiva, mas não se sabe exatamente como isso realmente afeta, né, a sensibilidade, né, o pensar de quem está vendo. Então, uma Qual questão... é a transformação que causa esse processo, essa aplicação? E essa transformação, na verdade, é um tema para a arte bem antigo, né? Porque às vezes é meio ingênuo achar que o artista vai mudar o mundo porque ele está trabalhando, por exemplo, com um tema político. Mas, sem dúvida, a arte ela tem um lugar de comunicação, né, que é importante a gente tentar não separar arte e mídia, né? Mas a arte, ela comunica. E esse lugar de comunicação é um lugar muito especial porque ele trabalha muito com a dimensão sensível do ser, né? Com as nossas emoções, com as nossas memórias, com as memórias sociais. Você relatava ainda há pouco, por exemplo, a questão
de como muito foi soterrado, né, na história brasileira, naturalizado através de discursos oficiais na educação, os livros de história, né, por exemplo, as gravuras que a gente se habituou a ver nos livros de história, que cunham ali uma percepção de mundo muito específica. E hoje existem várias pessoas, vários sujeitos coletivos que questionam, né, inclusive com a arte, com a mídia, essa percepção, digamos, oficial da coisa, que foi estabilizada ali historicamente, mas que, sem dúvida, a gente não pensa a história simplesmente como algo passado. A história ela é presente. Se assim não fosse, né, a gente não estaria lidando com uma série de questões, como é que isso está existindo em 2019. Né? Então, essa relação com as imagens, né, com as redes sociais, né, com a mídia hoje, ela tem que ser sempre problematizada para a gente sair desse local, digamos, de uma certa comodidade, de ver muito rapidamente as imagens e ao mesmo tempo passar um longo período, né, dedicado a estar vendo a tela de um celular, né, e ver isso de uma maneira superficial, né? Falta registro histórico. Isso eu queria até fazer esse comentário. E a banalização, né, através desses aplicativos. Como é que nós estamos nos organizando para deixar, não só no futuro, mas no presente, todo esse registro real. O que é realmente importante, o que é realmente a essência do povo. E basicamente é isso, nós estamos contando história das pessoas. Vai para a nuvem, Felipe. Vai para a nuvem. E a nuvem é extremamente vulnerável, né? A gente viu recentemente um crime do ponto de vista de falta de gestão nacional, que foi o incêndio do Museu Nacional, que foi uma das maiores instituições, né, do ponto de vista de memória brasileira, né, com arquivos, né, de valor inestimável, objetos que viraram cinzas, né, por conta de uma falta de atenção para as instituições de memória e de cultura. Né? Então, o espaço do simpósio, ele também, a gente busca refletir essas questões, porque estamos muito vinculados no nosso dia a dia, né, ao uso de dispositivos digitais, a memória digital, mas ao mesmo tempo, para a gente que trabalha com imagem, com arte, a gente está muito preocupado também com os locais de arte e de cultura, tanto do ponto de vista tradicional, quanto instituições, por exemplo, recentemente a gente teve um caso aqui no Maranhão, né, que o Museu de Artes Visuais ainda se encontra fechado, que é um problema. Nós temos pouquíssimos museus, né, especialmente de artes visuais. A arte contemporânea não tem um museu, né? Temos alguns espaços dedicados ao fazer artístico contemporâneo. Posso citar aqui o Espaço Chão, que fica na Rua do Giz, no Centro Histórico, a Galeria Trapiche, que está vinculada à Prefeitura, mas não temos. Então, a gente ter um museu de artes visuais reformado e fechado, para a gente é algo preocupante, né? Nós que trabalhamos com arte e cultura, porque a gente sabe que é um espaço de muito potencial para a gente discutir uma série de questões. A arte, ela levanta questões que são urgentes, né? Questões sociais, que podem ser cada vez mais expandido, né, e descentralizado, não apenas para o local, citei aqui o museu, mas para ir para comunidades, ir para as ruas, ir para os locais que são considerados, né, dentro da urbanidade periféricos, né? Eu posso citar aqui, inclusive relacionado ao simpósio, que quem desenvolveu a identidade visual do nosso simpósio, né, que é uma atividade bem vinculada à comunicação, foram dois artistas, né, a Geviana e o Laio Bulhão, que são vinculados a uma residência artística na Cidade Olímpica. Então, o que eles estão fazendo é uma ação de contracultura, né, de uma ação de resistência, né. O nosso tema, imaginar existências, também tem esse trocadilho, né, imaginar as resistências e não apenas as existências. Para tentar, enfim, né, a partir de várias ações, leituras, ações de leitura, biblioteca, a residência é uma biblioteca, ações com arte, fazer desse espaço que é considerado por nós periférico um espaço também de centralidade na arte. Com certeza. É a história que vai nos guiar para o futuro, Felipe.
Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente Bem volta. filosófico, viu? Mas vai estar profundo.